Amém. Principalmente porque o Senhor está aqui. E o Espírito Santo de Deus, como nós cantamos agora, está entre nós. Amém. Ele vem aquecer o nosso coração, né? Com o fogo dele. O fogo dele. Nenhum fogo estranho, porque o fogo do Espírito Santo é bem-vindo. É bem-vindo. Note bem, um adolescente chegou numa lanchonete e pediu uma Coca-Cola. E aí o garçom falou assim: olha, eu não tenho Coca-Cola, tenho Sprite, tenho Fanta, Tubaína, mas não tenho Coca-Cola. Pode ser outro? E aí o adolescente falou: tá bom, me dá uma Fanta. Beleza? Aí em seguida chegou outro adolescente e pediu uma Coca-Cola para o garçom. E o garçom falou assim: olha, eu não tenho Coca-Cola, mas eu tenho sabor laranja, sabor limão, sabor tutti-frutti. Tudo bem assim? Só não tenho Coca-Cola. Aí ele falou: não, você não tem Coca-Cola? Não, então não quero. Eu vou buscar outro lugar. Beleza? Pergunta: qual a diferença entre os dois? Chuta aí. O que você observa nos dois? O que um tinha e o que o outro tinha? Alguém? Oi? Pode chutar aí. Oi? Determinação, beleza? Certeza do que está querendo. Certeza. Uma só coisa. Uma só coisa também, pode ser. Tudo isso está certo. Tá? Mas eu estou chamando o seguinte: que um tinha preferência e o outro tinha convicção. Tinha convicção do que queria. Evangelho de João, capítulo 8. Você conhece o texto? Jesus está falando com alguns judeus que haviam crido nele. E Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eles ouviram e ele falou: mas peraí, como assim? Nós somos descendências de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, por que você está dizendo que vai nos libertar? Só que não precisa ter um grande conhecimento dos hebreus para saber que eles já foram escravos. Foram ou não foram? Pelo menos nós conhecemos dois momentos que se destacam. Um deles, qual é? A escravidão do Egito, 400 anos. E a outra foi uma deportação, que foi uma escravidão também, 70 anos na Babilônia. Note bem, a escravidão no Egito foi uma escravidão física, uma escravidão de trabalho forçado, de opressão, de tortura. Essa foi do Egito. Já a escravidão da Babilônia, ela foi uma escravidão a partir da mudança da mente, mudança dos costumes, mudança dos valores, da cultura, mudança da sua crença, da sua fé, uma mudança até espiritual, uma mudança no Deus que você crê. Então abra lá em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Nós sabemos que Daniel está no cativeiro babilônico. Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Assim, Nabucodonosor chegou em Jerusalém e ele vai levar a primeira leva para Babilônia. Versículo 4. Quem é que vai nessa primeira deportação? Quem é? Isso. Jovens, sem nenhum defeito,
de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ele lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esses são aqueles que foram para a Babilônia. Então, a escravidão babilônica é uma escravidão que eu quero mudar a sua cabeça. É isso que o rei da Babilônia queria. Um potencial para que a gente faça aqui uma lavagem cerebral nesses jovens e eles sejam úteis para nós, para a nossa nação. Veja bem que no versículo 6, há inclusive a mudança do nome deles. Entre eles se achavam os filhos de Judá. O nome deles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, o de Daniel colocou o nome de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abednego. Está percebendo a mudança? O nome deles era um nome que tinha a ver com a cultura judaica, tinha a ver com a fé dos hebreus, tinha a ver com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que esses jovens aprenderam com seus pais, possivelmente. Lembra lá o texto de Deuteronômio 6, versículo 6? Você vai inculcar nas crianças, né? E esses jovens tinham recebido isso, essa base nas Escrituras, temor de Deus. Só que eles estão chegando agora na Babilônia e eles vão passar por esse processo, né? Um programa de reeducação. É uma maneira bonita de falar o que está acontecendo. Na verdade, é uma lavagem cerebral. Porque o nome de Daniel significa Deus é meu juiz, agora você vai chamar Beltesazar. Ou seja, o Deus Bel te proteja. Ananias, Deus é gracioso. Ananias, você vai chamar Sadraque, que significa você pertence à ordem de Acu, o Deus da lua. Misael, que significa ninguém é como Deus, você agora vai se chamar Mesaque, que significa, o seu nome vai ser ninguém é como Deus de Acu. Azarias, que significava Deus ajuda, seu nome agora vai ser Abednego, que significa você é servo do Deus Nebo. Está percebendo o que está acontecendo? Muito bem, muito bem. Só que vocês vão ver no capítulo 1, eu não vou entrar nele, que esses jovens eles decidem permanecer fiel a Deus, decidem não se contaminar com as iguarias da Babilônia, não sei até quando, mas eles decidiram isso. Claro, Deus dá dons para Daniel, e Daniel revela sonho do Nabucodonosor, e Daniel, estou pulando aqui, eu estou adiantando, mas no capítulo 2 nós vamos ver que Daniel se torna governador da Babilônia. Não é por um acaso, tá? Eu estou pulando aqui, né? Não é por um acaso, mas ele se torna governador da Babilônia. Fica aí para você ver depois. Fica como tarefa para você ler o capítulo 2. Capítulo 2, verso 48. Eu vou chegando lá. Capítulo 2, verso 48. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. É pouca coisa? Depois você vê como que ele chegou aqui. Como que Deus o colocou nessa posição. Teve um preço. Muito bem. Versículo 49 diz assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província
província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. E é aqui que a gente vai começar. E é aqui que nós vamos observar juntos esses três, eu estou chamando de jovens, não sei a idade deles, vou chamar três jovens aqui. Será que esses três jovens, eles vão deixar ser conduzidos pela cultura, pelos deuses, pela ideologia da Babilônia? E vocês sabem que nós vivemos numa cultura babilônica, não sabem não? Nós estamos nisso aqui. E a Babilônia quer ganhar o nosso pensamento. Quer colocar a cultura dela em nós. E se for possível até na igreja, na assembleia. É isso que está para acontecer, está acontecendo e a questão é até quando que eu vou resistir, até quando que eu não vou permitir isso. Será que esses jovens vão deixar que a cultura da Babilônia o domine e tome todo o seu ser? Ou será que eles vão continuar crendo nas Escrituras, crendo naquilo que eles aprenderam lá em Jerusalém com seus pais e com seu povo? Será que eles vão continuar crendo e obedecendo as Escrituras, sabendo que eles estão longe do país dele, da família deles, da igreja deles, da comunidade? Não tem ninguém olhando mais, eles estão mesmo ali no... E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver. Até que ponto Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles apenas preferem o Deus diante de Israel, aquilo que eles ouviram dos pais, ou eles têm a convicção de que é isso mesmo? Então, vamos lá. Daniel capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de alto e 6 de largura. Isso dá 30 metros por 3, mais ou menos. E levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todo esse pessoal, toda essa nata da sociedade se ajuntou naquele dia, naquele lugar, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. A ordem é o seguinte: no momento em que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, quando acontecer essa banda, quando a banda tocar, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, se prostraram as nações, os homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Está claro o que está acontecendo aqui, não é? Todos se prostraram. Estavam todos reunidos. Gente de todas as nações, a nata da sociedade estava ali. Era um momento público, muito importante e diante da autoridade, que é o Nabucodonosor. Versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e
e acusaram os judeus. Beleza? O que aconteceu? Aconteceu que aqueles três não se curvaram. Acredita nisso? E ao ver que aqueles três não se curvaram, os caldeus, os demais babilônicos, com inveja, com ciúmes, é claro, porque você vem lá de outra terra, vem aqui e assume a posição de liderança, não é? Isso desperta ciúmes, desperta inveja. Agora, era para ter se inclinado. Não deu outra, não deu outra. Logo em seguida foram conversar com o rei Nabucodonosor. Está no versículo 12. Olha, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O que é isso? Convicção na palavra de Deus. Eles tiveram convicção em continuar obedecendo às Escrituras. E nas Escrituras diz assim: ouve, ó Israel, ao Senhor Deus você deve adorar, e nenhum outro. Agora tem que ter convicção para obedecer nessa situação, não? E a minha primeira proposta aqui é a seguinte: aquele cuja convicção está em conhecer e obedecer a palavra de Deus, hora ou outra você vai ficar do lado da minoria. Os três jovens não se curvaram para adorar aquela estátua. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção, obediência à palavra, obediência por fé, porque eles sabiam o que eles esperavam. Lembra de Hebreus capítulo 11, verso 1? Diz assim: a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Mais ou menos assim. Então eles têm convicção. Eles tinham convicção na palavra que eles aprenderam, em obedecer a palavra, custe o que custar. Porque todos se curvaram. Eu fico imaginando, né? A banda toca, aquele povão, a estátua está lá, tem ali uma área VIP, que são dos companheiros do rei Nabucodonosor, seus ministros, toca a banda, toca aquele negócio todo, e todo mundo... E os três aqui no pé, ó. Eu fico pensando, tem que ter muita coragem, irmão. E eu acho que tinha alguém do lado deles, assim, olhou para cima, puxou a calça, falou: cara, vamos lá, ó. Não. Mas enfim, eles podiam, por exemplo, quem sabe você faz isso e eu já fiz algumas vezes, eles podiam racionalizar, sabe, como que é, né? Usar a razão e fazer uma oração assim com Deus: ó Deus, é o seguinte, ó, eu vou curvar aqui diante dessa estátua, mas eu estou me curvando de fato no meu coração, em espírito e verdade, estou me curvando diante do Senhor, tá bom? Beleza, ficava por isso mesmo e agradar a gregos e troianos. Olha, cara, e eles não, ficaram lá, sozinho, do lado da minoria. Sabe de uma coisa, querido? Ficar do lado da minoria é terrível. Ficar isolado é terrível. Ficar do lado da minoria significa ficar excluído. Hoje nós vivemos a época das redes sociais, né? Ficar do lado da minoria é você ser cancelado. É terrível. É terrível.
e obedientes à palavra de Deus. Certos assuntos, ele vai ficar do lado da minoria, ele vai ser isolado. Quando por exemplo, lá na faculdade o professor, ou não precisa ser faculdade não, no nosso meio mesmo, de família, assuntos como homossexualidade, e você fala, não, eu não aceito isso não vejo. Porque isso já a cultura babilônica já está tão envolvida no nosso meio, que já está sendo aceitável. E até algumas igrejas é aceitável. Se você tiver convicção de que aquilo não é de Deus, você vai ficar sozinho. E outros assuntos, aborto, por exemplo, nações estão fazendo festa porque aprovam a lei do aborto, assassinato de um bebê indefeso. Mas se você falar isso em alguns círculos, você vai ser taxado, você vai ser excluído. Você vai ficar do lado da minoria. Assuntos como modelo de família. E você aprendeu nas escrituras que modelo de família é o quê? É o quê? Pai, mãe e aquela gracinha, aquela menininha ali linda. Pai, mãe e filhos. Não, mas agora nós temos outros modelos de família. Isso daí é arcaico. Uma família pode agora ser pai e outro pai, e daí um filho, ou senão pode ser também uma mãe, outra mãe, e mais um pai, um marido e duas esposas, ou senão pode ser um marido e uma esposa, e também agora tem o bebê reborn, não é isso? É um novo modelo de família, querido, e daí? Você não vai aceitar, você vai ser careta de não aceitar isso? Ou você vai ficar sozinho. Vai ficar do lado da minoria. Então é isso que eu estou propondo aqui, sabe? Aquele cuja convicção está em obedecer a palavra do Senhor, hora ou outra, vai ficar do lado da minoria. Imagine se o assunto então é Bíblia. Você vai falar de Adão e Eva. O professor vai dizer, esse negócio de Adão e Eva, ou seu vizinho, ou seu colega de churrasco, Adão e Eva, querido, isso daí é uma figura de linguagem. Alguns teólogos já dizem isso. É a Babilônia entrando nas faculdades de teologia liberal. A Arca de Noé, essa história. Torre de Babel é piada. Se você falar que realmente eu creio que essa história linda e bela de Davi e Golias é verdade. Não, isso daí faz parte da literatura judaica. Não que isso aconteceu, tá? E aí o seu professor, ou seja, quem mais que é mais inteligente que você, do que eu, ele vem com convicção que a gente acaba falando, será que é isso mesmo? E todo aquele tempo que a professora de escola dominical usou para passar para mim a verdade da Bíblia, muitas vezes a autoridade do professor que eu tenho hoje, ele fala com tanta firmeza que balança. Por isso que muitos estão se perdendo na fé. Se for com respeito a Jesus, então, não é à toa que um dia Jesus falou, o que estão falando de mim? Quem eu sou? Lembra? A Jesus é uma figura da tradição judaica, é um personagem do judaísmo. Ou ele é um profeta. Tem vários profetas, tem Maomé, tem não sei quem, e Jesus também é um profeta. É um profeta. Então, querido, é necessário ter muita convicção para não se curvar aos mestres, para não se curvar, me perdoe, a alguns teólogos, para não se curvar ao seu colega. Precisa ter convicção, para não se curvar talvez com a opinião de alguém da família muito próximo. Olha, eu não concordo. Mas não me curvo. Não me curvo. E por causa da sua convicção, tenha certeza,
também saiba que Deus nunca vai te deixar sozinho. João capítulo 6, eu gosto muito desse capítulo, é interessante, é um longo capítulo. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, segunda vez, e Jesus percebeu que o pessoal estava indo atrás dele para ver sinais. E aí Jesus falou: olha, vocês estão vindo atrás de mim para ver sinais e para querer pão com peixe. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E Jesus começou a falar esse discurso, e foi crescendo nesse discurso, lá de João capítulo 6, e chegou uma hora que aquele pessoal que queria Jesus por causa do pão foi indo embora. E diz o texto que, à vista disto, muitos discípulos o abandonaram. Tinha 5.000 pessoas, 5.000 homens se alimentaram do pão e peixe, e agora eles estão indo embora e foram embora. E aí, Jesus ficou desesperado. A minha igreja está vazia, agora estou embora, sair correndo atrás dele, eu Pedro. Não. Jesus ficou com um pequeno grupo ali de discípulos. E aí Jesus vira para aquele pequeno grupo, que é a minoria. A minoria ficou com Jesus, e Jesus falou para a minoria, escuta, vocês não querem ir embora também? Tem certeza? Você não quer ir embora também? E Pedro recebeu aquela revelação do alto, né? E falou assim: olha, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Querido, a minoria tem a consciência de que não tem outro a quem ir, a não ser Jesus. Amém. A não ser Jesus. Mas ficar do lado da minoria não é fácil. Tem que ter muita convicção. Agora, sabe o que é mais terrível do que ficar do lado da minoria? Meu irmão Helder, sabe o que é mais terrível do que ficar ao lado da minoria? É ficar sozinho. É ficar sozinho. Note bem que Jesus tinha uma multidão que o seguia, e depois ele tinha os discípulos, muitos discípulos, e entre os discípulos ele tinha 12, mas na cruz ele não tinha ninguém. Na cruz foi menos do que minoria. Na cruz foi só. Ele ficou só. Mateus capítulo 26, verso 46, Jesus foi na cruz e Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ficou só naquela cruz, querido. Então, se ficar do lado da minoria é terrível para você, continue convicto, porque Jesus ficou só. E sabe por que Jesus suportou o abandono da maioria? Jesus suportou o abandono até de Deus e ficou só. Sabe por quê? Porque Jesus tinha convicção de que só indo para a cruz é que ele podia achar o perdido. Só indo para a cruz ele poderia perdoar o culpado, reconciliar o inimigo, eu e você. Só indo para a cruz ele tinha essa convicção: eu vou para a cruz, eu vou libertar o escravo, eu e você. Eu vou para a cruz, eu vou curar o enfermo do físico, da alma. Só indo para a cruz eu vou dar vida àquele que está morto. Ele tinha convicção, por isso ele foi à cruz. E por obediência ao Pai. Por obediência ao Pai. Convicção. É lindo. É lindo ver como que Jesus tinha convicção. E como que Deus tem convicção também. 2 Timóteo 1, versículo 9, vai entendendo isso aqui. Diz assim: Ele que em Deus, em Jesus Cristo, Ele
sua própria determinação e graça. Eu fico abismado com isso aqui. E Deus Ele determinou no coração dele em me salvar. E nada tira isso do coração dele. Ele determinou. Determinação e graça. Convicção. Eu só tenho que agradecer, né, por essa convicção de Deus na minha direção. Então aqueles 3 jovens, eles estavam longe dos seus pais, longe da sua família, longe da sua terra, longe da sua comunidade, mas eles continuavam crendo nas Escrituras, crendo e obedecendo. Ainda que corresse risco de morte. Muito bem. Versículo 13. Você lembra, né, que o pessoal viu aquele escândalo de 3 jovens, 3 moços aqui, não se curvar, correram falar com o rei e não deu outra. Vai dar B.O., querido. Vai dar problema. Coração convicto, coração. Versículo 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? É verdade isso? Nossa, bem, eles estão agora dentro da autoridade. É verdade isso? É verdade o que vieram me dizer? Então fique sabendo o seguinte, versículo 15. Agora, pois, vocês estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cita, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, vocês estão dispostos a prostrar-vos e adorar a imagem que fiz? Se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos possa livrar de minhas mãos? Vamos voltar aqui? Versículo 15. Vocês estão dispostos? Note bem, eu fico pensando assim, o Nabucodonosor, o rei, ele teve muita consideração com esses 3. Na verdade, ele tinha muita consideração com o Daniel. Lembra que Daniel pediu essa vaga com os 3? Então, olha, sabe, para a autoridade dar uma segunda chance, ou você pega agora, cara. É uma segunda chance. Eu não dou essa segunda oportunidade para qualquer um, não. Vocês estão dispostos? Você está disposto a negar a sua fé? Você está disposto a mudar a sua opinião com respeito àquilo que você crê em Jesus? Você está disposto a diminuir o Evangelho? Olha, você tem que trazer uma mensagem aqui, Jones, aqui, mas olha, não fala em pecado não, entendeu? Não vai falar de pecado, não vai falar de cruz. Você está disposto a diminuir o Evangelho? É mais ou menos isso daí. Vocês estão dispostos? Porque agora a consequência não é só ficar do lado da minoria. A consequência é a fornalha. É a morte. Estais dispostos? Que situação difícil, né? Para os 3. É situação difícil você estar diante de uma autoridade. Fico pensando, nós estamos aqui num grupo, né? Todo mundo conhece todo mundo aqui. Fico pensando se entra aqui o prefeito de Tietê. A gente já fica incomodado, não fica, não? O que eu faço? Será que eu dou um copo d'água para ele? Será que eu dou uma palavra para ele falar alguma coisa? Porque afinal de contas é uma autoridade. Mas imagine se
se essa autoridade prestou um favor a essa comunidade. Imagine se essa autoridade deu para aqui, para a comunidade, todo esse aparelho de som. E no sábado seguinte ele vem aqui. Você percebe como é difícil você lidar com a autoridade, principalmente quando essa autoridade te favoreceu. Então Nabucodonosor tinha favorecido esses três, tinha colocado esses três numa posição razoável, em um país estranho, para quem é escravo. E agora ele está falando, vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos? Como que eu vou lidar agora com a autoridade? Porque quando, muitas vezes a autoridade manipula a gente, sabia? E você fica na mão da autoridade. Toma cuidado. Eu lembro uma vez lá na igreja de Sorocaba, veio um vereador e falou, olha, Juarez, vocês são pequenininhos aqui, não tem dinheiro, quer que eu mande pintar a sua igreja? Eu falei, não, muito obrigado, querido. Deixa a parede feita. Por quê? Porque senão eu fico na mão do cara, tá entendendo? Tem um ditado que fala assim, quem dá tinta, escolhe a cor. Então, depois você decifra esse ditado, sabe? Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvir a banda, vocês estão dispostos a se prostrar, a voltar atrás e adorar? Porque senão, vocês vão ser lançados na fornalha. Quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Preferência ou convicção? E agora eu lembro de Jesus, naquela sexta-feira de manhã, diante de Pilatos. Pilatos interrogando Jesus, e Jesus em silêncio, Jesus não quis se defender, poderia se defender. E Pilatos foi ficando irritado, e Pilatos falou assim para Jesus, escuta, você não está sabendo que eu posso livrar você e também posso crucificá-lo? E a resposta de Jesus, Pilatos, nenhuma autoridade devia sobre mim se de cima não te fosse dada. Eu vou para a cruz, por acaso. E foi mesmo. Jesus, então, ele tinha convicção da cruz. Jesus tinha convicção da cruz. Ele tinha convicção de que estava obedecendo ao Pai. E o resto fica na mão do Pai. Eu confio no Pai. Nós vivemos em um sistema, em um mundo, em uma loucura total. Uma loucura. Se nós não tivermos convicção, a gente serve. E cada coisa. Né? Há um tempo atrás, agora, tivemos a Páscoa. Não tivemos Páscoa? Páscoa. A Páscoa. Eu estava lendo que na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, Secretaria de Educação fez uma orientação aos professores para, na Páscoa, não trabalhem a questão de ressurreição de Jesus. Vai ser a Páscoa sem Cristo. Pode ter coelhinho, chocolate, Páscoa sem Cristo. E o professor? E agora? Como que faz? E aí vai, não? Estava vendo uma notícia que no estado do Pará, um estado pobre, onde a mortalidade infantil é muito grande, mas um órgão, não estou me recordando agora qual órgão governamental, que baixou uma orientação ao governador do Paraná para abram postos de aborto para a população. Porque tem muita criança morrendo. Percebe que loucura, querido? Tem que ter muita convicção para enfrentar isso. Nós sabemos que há uns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, um certo ministro da Suprema Corte proibiu a polícia de subir o morro no Rio de Janeiro. Combater os traficantes está proibido. E quem mora no Rio de Janeiro vive debaixo de um outro governo paralelo.
Parece que Deus criou o universo e ele saiu de férias. Parece que o mundo está como um caminhão pesado numa ladeira abaixo. Não parece não? Só que não está, querido. Não está. O Senhor Deus continua no controle. E quem está convicto na palavra de Deus, hora ou outra, vai precisar crer na soberania de Deus. É o que está acontecendo aqui. Você não sabe que eu posso mandar você para fornalha aceso? Olha a resposta deles. Eu não li, né, a resposta. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não necessitamos de responder. E aqui vem a confiança na soberania de Deus, no versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, Ele quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e das mãos do rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. O que é isso? Convicção a ponto de eu confiar na soberania de Deus. Se Deus quiser, se Ele não quiser também. Compreendeu? Então, querido, o Senhor Deus está no controle. Eu e você, nós precisamos continuar confiando na soberania de Deus. Com toda essa loucura que a gente está vivendo, está acompanhando no nosso país, no mundo, eu preciso continuar confiando na soberania de Deus. Deus está no controle. Os seus olhos estão contemplando os bons e os maus. De vez em quando eu fico angustiado e revoltado com algumas coisas. E até querendo exercer a minha justiça. E aí vem o Espírito Santo falando: fica na tua vez. Os pensamentos de Deus são diferentes do que os seus. Sabe? Deus não está ausente, querido. O fogo, a fornalha está lá sendo aquecida, mas Deus não está ausente. Salmo 103, verso 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aquele cuja convicção está na palavra de Deus, e obedecer à palavra de Deus, vai precisar, hora ou outra, confiar na soberania de Deus. Eu preciso fazer uma cirurgia, sei lá, um transplante de rim, e vem, eu vou e tal, aquela coisa toda, faz exame, médico, não sei o quê, mas chega uma hora que eu entro no corredor lá da cirurgia, e o médico fala assim para mim: ó, agora você espera aqui, espera do lado de fora. Eu preciso fazer o quê? Confiar na soberania de Deus. Quem está fazendo a cirurgia lá, quem está na mesa, minha filha, minha filhinha, confiar na soberania de Deus. Hora ou outra nós vamos precisar confiar. Talvez você esteja precisando hoje confiar que Deus é soberano. Deus é soberano. Se Deus, a quem servirmos, quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, não livra. Ele é soberano. Às vezes Deus livra da morte, outras vezes Deus permite a morte. Às vezes Deus cura, outras vezes Ele não cura. Às vezes Deus faz justiça aqui e agora, outras vezes permite que pessoas injustas e corruptas vivam bem até o final da vida. Ele é soberano. Atos capítulo 12, você vê Pedro sendo liberto da prisão numa operação cinematográfica. Atos capítulo 12. As portas da prisão vão abrindo assim, é um negócio lindo aquilo, né? Dá filme. Mas no mesmo Atos capítulo 12, você vê Tiago morrendo a fio de espada. Atos capítulo 16, você vê Paulo e Silas sendo libertos da prisão por um terremoto. Um terremoto abriu as portas e saíram. Mas em Atos capítulo 7, você vê Estevão sendo apedrejado.
E todos eles amavam a Jesus e confiavam na soberania de Deus. A uns Deus libertou, Deus salvou. A outros morreram. Salmo 115, verso 3 diz assim: nos céus está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Ele faz do jeito que Ele quer. Não precisa do nosso conselho. O que eu preciso é estar convicto. Estar convicto é ao lado dele que eu quero estar. Eu quero obedecê-lo, custe que custar. O Senhor Deus continua sendo o Rei das nações, querido. Então, aquele que tem convicção em obedecer às Escrituras vai precisar confiar na soberania de Deus. Eu não sei o que vai acontecer com o nosso Brasilzão daqui até o final do ano, com sanções, essa coisa, não sei. De vez em quando vem mensagens para mim que aterroriza, que se eu começar, se eu absorver todas essas notícias, eu fico angustiado e não saio de casa. Mas o Espírito Santo está ali e fala: para com isso, Juarez. Você confia ou não confia que Deus é soberano? Que eu vou cuidar de você? Eu não vou satisfazer os seus luxos, mas as suas necessidades eu vou. Tem uma música aí que o pessoal canta que diz assim: olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Esses três jovens, eles tinham convicção em obedecer às Escrituras. Por isso, ficaram do lado da minoria. Por isso, agora, eles estão confiando na soberania de Deus. Se Deus quiser livrar o rei, ó Nabucodonosor, Ele livra. Se não quiser livrar, nós vamos para o fogo. Vamos virar churrasco. Se percebe aquilo. Eu preciso aprender com a convicção desses jovens. Até a morte, se for necessário. Eu sei que cantar é gostoso, é bonito, mas olha, tem gente morrendo por amor a Jesus. Agora, no mês de junho, do dia 12 ao dia 13, 20 pessoas foram assassinadas, cristãos, na Nigéria. Coisa terrível, lá na Síria. Por quê? Porque tem convicção. De forma brutal. Pelo islamismo extremo. Vamos encerrar aqui, querido. Uma última proposta. Está no versículo 19 ao 23. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, mandou acender a fornalha 7 vezes mais, como de costume, e ordenou que os homens jogassem os três lá na fornalha. E eles foram para a fornalha, querido. Foram para a fornalha. Não deu outra. Deus não livrou aqueles três jovens do fogo da fornalha. Não livrou. Não livrou. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 24 já. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A um filho dos deuses. Deus não livrou aqueles 3
aquele cuja convicção está em obedecer a palavra de Deus, muitas vezes não vai se livrar da tribulação e da fornalha, mas vai experimentar da presença de Deus no meio da fornalha, da presença de Deus no meio da dor, no meio da dor. Eu não gosto de dor e de tribulação e de tempestade. Eu não quero e eu não gosto, porque nós gostamos de vida e de vida boa. Nada de errado, querido. Nada de errado em querer ter vida boa. Por isso que você estuda, por isso que você trabalha, para dar uma vida boa para os seus filhos, para você. Nada de errado você sair daqui agora e comer uma pizza, coisa boa. Nada de errado em você ter uma casa confortável. Depois de cansado de você ter férias. Nada de errado nisso. Em você ter uma saúde de atleta. Nada de errado, querido. Acontece que Deus não prometeu sempre vida boa. Não prometeu. Vai haver dor, vai haver aflição, tribulação e fornalha. Tudo a mesma coisa. Jesus falou assim: no mundo você vai ter aflição também. Mas fica tranquilo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e eu estou com você. Deus não livrou aqueles 3 convictos da fornalha, você já ouviu isso que eu vou dizer, mas Ele livrou dentro da fornalha, na fornalha, no meio da sua tribulação, no meio daquilo que você está passando. Saiba, Deus está presente. Você precisa crer nisso, eu preciso crer nisso. No meio das minhas crises, das minhas angústias, eu preciso sempre ser despertado. Opa, o Senhor está presente. Me orienta, o Senhor está presente. E o Nabucodonosor, que não tinha afinidade com o Deus desses 3, os 3 jovens aqui, ele olhou ali naquela fornalha e ele observou uma 4ª pessoa, semelhante a um filho dos deuses, semelhante, em outra versão aqui diz assim, aqui tem mais um aí, é um quarto, uma 4ª pessoa, e ele é semelhante a um ser divino, mesmo sendo Nabucodonosor, sabe? Ele reconheceu que tinha ali um ser divino. Aquilo eu não sabia. Nós sabemos que ali estava um anjo do Senhor, e eu prefiro crer que ali estava a aparição de Jesus pré-encarnado. Jesus estava ali. Jesus pré-encarnado, porque Jesus sempre existiu. Ele estava ali, junto com os 3, na fornalha. Então, queridos, aquele cuja convicção está em obedecer a palavra de Deus e continuar obedecendo, pode até ficar do lado da minoria, né? Pode não, e vai mesmo precisar de crer e de absorver. Deus é soberano, Deus está nisso aqui, mas também vai experimentar da presença de Deus no meio da fornalha. Eu não sei se você já esteve, isso aqui é uma figura de linguagem, claro. Eu não sei qual é a sua fornalha, eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha. Não? Eu sei que Deus está presente. Eu sei que Deus está presente. Para muitos a fornalha é uma enfermidade, para outros é um pecado que está ali, que precisa ser resolvido, para outros é uma amargura, precisa perdoar. O Senhor está ali. O Senhor está ali. Junto com você. Para você é uma causa ainda da justiça, para você é uma angústia, para você. O Senhor está. Continue convicto. Peça para o Espírito Santo. Eu estou aqui meio na quarta banda hoje, em obedecer a palavra do Senhor. Custa o que custar. Já
o senhor quiser, se eu não quiser, mas Ele está aqui. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor, o Espírito Santo, nos dê sempre a convicção da palavra de Deus, da pessoa de Jesus. Amém. Amém. Para quem eu irei? Não tem outro. Amém, queridos?